tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é papo sério. Eu venho pesquisado sobre esse assunto desde semana passada para tentar trazer o maior número de pontos de vistas diferentes para vocês poderem formar a opinião de vocês, né, sobre o que vocês acham acerca desse assunto, que é a volta do futebol em São Paulo, tá? Para quem me segue no Instagram, inclusive eu vou deixar o meu @, aqui para quem quiser ver. Semana passada eu postei no IGTV um vídeo falando sobre a volta do futebol no Brasil, tá? Falando a minha opinião sobre isso, se eu concordo ou não com a volta do futebol. Então, para quem me segue no Instagram já sabe que eu sou a favor da volta do futebol. Para quem ainda não viu esse vídeo, vai lá no meu Instagram, no IGTV, e você vai saber os meus motivos por ser a favor da volta do futebol. Então eu não vou explicar aqui tudo novamente, tá bom? O assunto de hoje é especificamente sobre a volta do futebol em São Paulo, porque tem muitos pontos a serem analisados, porque é uma situação extremamente complexa. A gente precisa ter mais de um ponto de vista para chegar a uma conclusão e poder opinar se a gente é a favor ou contra e o que a gente acha de tudo isso, tá? Então hoje o assunto não é sobre o Palmeiras, é sobre futebol de forma geral. Essa questão envolve muitas coisas, inclusive política, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like se você gostar do vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho, mas fica sempre de olho aqui no canal para quando o sininho falhar, você vê se eu lancei vídeo novo, tá bom? E galera, lembrando, eu vou sim dar um pouquinho da minha opinião política nesse vídeo, porém eu quero deixar muito claro, gente, que a minha opinião, eu não tenho nada contra opiniões contrárias, afinal de contas a gente vive numa democracia, né, liberdade de expressão e tudo mais, cada um tem a sua opinião, inclusive você pode comentar aqui, né, a sua opinião também, porque eu não tenho problema algum com isso, beleza? Bom, então vamos lá. Eu escrevi inclusive um texto, tá, galera, pra falar sobre isso. Eu escrevi um texto que tem umas 3 páginas aqui, 3 ou 4 páginas, porque justamente eu quero abordar todos esses pontos que eu separei, eu não quero esquecer de nenhum deles. Então, provavelmente esse vídeo vai ficar mais longo e eu aconselho que você veja até o final, porque todos os pontos que eu citar aqui é porque eu considero bem importantes, tá bom? Então vamos lá. Na semana passada ocorreu uma reunião, tá, em que foi entregue o protocolo de retomada gradual aos treinos para a prefeitura, tá? E os clubes, eles estavam na expectativa de que poderiam voltar a treinar essa semana, né? Eles estavam esperando que até segunda-feira, hoje mesmo, eles já pudessem voltar aos treinos, porém não foi isso que aconteceu. Isso é, se enquanto eu tô gravando esse vídeo nada mudou, né? Porque as notícias sobre esse assunto estão surgindo de repente a todo momento, então eu espero que nada mude até que eu poste o vídeo pra vocês, tá? Então até o último momento em que eu tinha pesquisado estava tudo da mesma forma, sem nenhuma decisão, sem nenhuma conclusão acerca desse assunto. Existia então a informação de que haveria o decreto de aprovação com relação ao retorno dos treinos, tá? Mas agora o problema é a falta de resposta da prefeitura, tá? Que não diz nem que não e nem que sim. Muito pelo contrário, a prefeitura jogou a responsabilidade para vigilância sanitária. Então a bomba não está mais na mão da prefeitura, nem do governo, está na mão da vigilância sanitária. Ocorre também internamente, e não sou eu que estou falando isso, eu peguei essa informação numa matéria em um portal. Então, corre internamente a informação de que o governador João Dória pediu ao prefeito Bruno Covas que não liberasse a volta aos treinos, porque se libera, segue de acordo com a vontade do presidente Bolsonaro, que desde o início é a favor da volta do futebol. Então, por isso eu deixei claro logo no início que envolve política, né? Então, na minha opinião, vendo todas essas informações, vendo tudo que vem acontecendo, toda a enrolação para chegar num acordo de volta ou não o futebol em São Paulo, dá para perceber que o buraco é mais embaixo, né? Que realmente rola muita coisa aí que a gente não tá nem sabendo. Inclusive, é muito mais uma questão política do que de segurança, né? Como a gente pode perceber,
a preocupação ela é muito maior em ir de acordo com o presidente ou não, do que propriamente a questão da preocupação com a segurança da sociedade, como vem sido pregado, né? Então, como eu disse, eu ia deixar um pouco exposta a minha opinião política, e o que eu posso dizer é que, infelizmente, eu votei no João Dória. Um arrependimento imenso, né? Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, muito pelo contrário, eu acho que o importante é a gente reconhecer quando a gente erra para não repetir os mesmos erros, né? A gente percebe que a decisão ela é puramente política quando voltam a abrir comércios de rua e shoppings em São Paulo, inclusive com aglomerações, mas a volta aos treinos de futebol não. Eu acho muito engraçado isso, né? Até porque os treinos de futebol iriam seguir uma série de regras sem aglomeração e não está sendo permitida a volta até agora, né? Mas shopping pode abrir num horário restrito ainda por cima, o que gera uma aglomeração muito maior. Então, lembrando, tá, que o futebol paulista não está pedindo o retorno dos jogos. O que está sendo solicitado é a volta aos treinos. Existia a possibilidade de que na reunião fosse determinada uma data para voltarem os jogos, mas não era esse o principal intuito. O principal intuito dessas reuniões sempre foram a intenção de voltar com os treinamentos nos CTs, porque afinal de contas, vários times do Brasil já voltaram a treinar presencialmente, enquanto vários outros clubes ainda estão treinando em casa, né? O que gera aí uma grande vantagem aos clubes que já voltaram. E para o futebol paulista, existia um acordo verbal entre os clubes que estavam disputando o Paulistão, que todos iriam voltar a treinar ao mesmo tempo, justamente para que não houvesse essa desvantagem de um time para o outro, tá? Porém, o Red Bull Bragantino teve autorização da Prefeitura de Bragança e furou o acordo e voltou a treinar antes dos demais, tá? Porém, depois da última reunião, o Red Bull foi advertido e foi proibido, teve que parar os treinos presenciais, tá? O clube, entre várias outras coisas, alegou que tinha uma determinação da empresa que gere, né, o clube, provavelmente patrocinadores, para convocar o elenco e retornar com as atividades presenciais, tá? A grande questão é a seguinte, galera. A situação dos clubes, elas são muito diferentes. Não tem como a gente comparar a situação dos 4 grandes de São Paulo com a situação dos clubes menores do interior de São Paulo, né, gente? É muito diferente. Então, assim, é um reflexo da sociedade, né? Você não tem como julgar as pessoas que estão saindo de casa para trabalhar, porque são situações diferentes. Tem gente que precisa trabalhar, precisa sair de casa para sobreviver, e tem gente que tem uma condição financeira favorável e que pode se dar ao luxo de ficar em casa, né? Trabalhando ou não. Então é a mesma coisa com os clubes. Tem clube que está numa situação tranquila, por exemplo, o Palmeiras, e tem clube que não. Então a urgência varia conforme a necessidade de cada clube, e eu não julgo a decisão de um clube que volta a treinar antes por conta disso, por exemplo, do Red Bull Bragantino. E tem ainda os times que tinham contratos com atletas até abril ou junho, né? E agora eles precisam renegociar esses contratos sem nenhuma previsão de volta do campeonato, ou seja, olha a situação de alguns clubes, né? O caso mais complicado, que inclusive eu já trouxe aqui para vocês num outro vídeo, é o do Santo André, por exemplo, né? Líder geral do estadual até a 10ª rodada, que foi quando o campeonato foi paralisado. O clube do ABC Paulista tinha 25 inscritos na competição, sendo que 21 já estão com o contrato vencido. Então veja a situação do líder do Paulista, que complicada. E o protagonismo dos 4 grandes, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, tem gerado esse mal-estar, porque, por exemplo, existiu reunião em que só os 4 participaram, né? Todos os demais clubes de menor expressão
não tiveram voz ativa para opinar, por exemplo, que na minha opinião é injusto. Então, ao menos publicamente, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo têm a mesma postura em relação à volta dos treinamentos. Eles dizem que só pretendem voltar quando de fato tiverem autorização para isso. Inclusive, o presidente do Corinthians disse que nenhum clube vai testar os jogadores enquanto não houver autorização da prefeitura e do governo. E o Palmeiras, né, com a situação financeira mais estável, mais tranquilo, não tá demonstrando pressa nenhuma para voltar, né? Apesar dos jogadores já terem dito até publicamente que eles são a favor da volta do treino, que eles estão disponíveis e dispostos a isso, o Palmeiras se mantém ali sem a menor pressa de voltar. Já o Corinthians, o Santos e o São Paulo, todo mundo sabe que tem uma situação mais delicada financeiramente, eles têm mais pressa de voltar do que o Palmeiras, né? Eu acho que falta um pouco de empatia, de olhar para os outros clubes e ver que, assim, pra gente pode estar super confortável do jeito que tá. Mas, poxa, vamos pensar nos outros clubes que estão numa situação mais difícil, né? Vamos ter empatia e lutar por eles também, né? Então, é um pouco complicado, é um pouco egoísta, né? Pensar só no nosso próprio umbigo. E é mais um reflexo da sociedade, né? As pessoas que pregam o fique em casa, que são totalmente contra a volta do comércio, a volta da vida normal, elas não estão pensando nas outras pessoas que dependem da volta do comércio para se sustentarem, para sobreviverem, né? Então, falta muita empatia, não só no futebol, na sociedade de modo geral. Outra grande questão é o que a gente já sabe, né? A preocupação com que haja um desnível no preparo físico dos atletas de São Paulo em comparação aos atletas de outros estados que já voltaram a treinar. Por exemplo, o Grêmio e o Internacional, que já vem treinando há um tempo, né? Eles podem ter uma grande vantagem, né? No Brasileirão, por exemplo, quando tudo voltar ao normal. E ainda, outros clubes, né, do interior, eles estão questionando uma possível mudança no regulamento do Paulistão, que precisa ser aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Arbitral. E por que mudar o regulamento é tão importante, principalmente para esses clubes do interior? Porque vários clubes vão precisar utilizar atletas que não estão inscritos na lista do campeonato. Isso pode levar até ações na justiça, né, por conta da alteração de regras no meio da disputa. Mas, gente, agora é hora de ter bom senso, de se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês a situação de alguns clubes, por exemplo, além do Santo André, que eu já citei, tá? O Mirassol. O Mirassol já negociou 3 atletas com a Ponte Preta. O meia Camilo, o lateral Hernanes e o volante Neto Moura. Sem os 3, o Mirassol vai ficar super enfraquecido na volta do Paulistão. Ele vai ter que repor atletas no lugar desses, né? Que não estão, obviamente, inscritos na competição. Ou seja, os times do interior, eles estão em desvantagem com tudo isso que vem acontecendo, né? E eles precisam dessa conscientização de todos para que a volta do campeonato seja o mais justa possível, né? E que haja um acordo para jogar. E lembrando que não concluir o Campeonato Paulista pode representar não receber cotas de televisão e dos patrocinadores por toda a temporada, tá? Imagina o tamanho do prejuízo para diversos clubes, não só os do interior, tá? O Corinthians está numa situação bem complicada financeiramente, não é de hoje. E outro dos principais pontos de debate nessa questão da volta do futebol são as receitas de transmissão da TV Globo. Ela foi afetada pela pandemia de diferentes maneiras, tá com prejuízo gigante, né? Inclusive por conta das partidas que eles não estão transmitindo. A emissora suspendeu os pagamentos da última parcela aos clubes da Série A1. E os pagamentos são uma das maiores fontes de renda de praticamente todos os clubes do Brasil. E para que voltem a contar com esse dinheiro, né? Precisa que o futebol também volte, mesmo que seja sem público nos estádios, porque a expectativa é grande de que a audiência seja muito boa caso o futebol volte, e faz com que toda essa cadeia de patrocinadores que sustenta o futebol volte a girar. Então, assim, gente,
Como eu disse, eu fiz pesquisas durante a semana passada, até hoje, né, pra estar sempre atualizada, trazendo a informação certa pra vocês e tentando buscar mais de um ponto de vista, pra gente não ver só como Palmeiras, pra gente ver também os outros clubes, porque afinal de contas, somos amantes de futebol, não somos? Então, poxa, eu não quero ver um monte de clube do interior falindo, tendo que se retirar do campeonato porque não tem condição de prosseguir na competição, sabe? Eu acho isso muito triste. É triste a situação que a gente está vivendo no mundo, de uma forma geral. Muita gente está sendo afetada, muitas empresas estão falindo, muita gente não tem mais emprego, não tem dinheiro para colocar comida dentro de casa. É tudo muito triste, mas assim, pelo menos o setor do futebol, a gente sabe que existe a possibilidade de retornar com segurança, porque existem diversos meios para isso, os clubes têm estrutura para isso. Tentei trazer para vocês o máximo de informações, eu espero que sirva para vocês formarem uma opinião sobre esse assunto. Se você não concorda comigo, não tem problema nenhum, gente. Então, deixa aqui sua opinião, se você é contra o que eu tô dizendo, se você é a favor, o que você pensa sobre isso, pode comentar à vontade, tá? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Conforme forem surgindo novidades, eu vou trazendo pra vocês, beleza? Um beijo a todos e avante palestra!